O mundo do futebol já viu muitos craques surgirem e desaparecerem, mas poucos deixaram uma marca tão profunda quanto Zinedine Zidane. Um jogador elegante, silencioso, quase tímido fora de campo, mas absolutamente genial quando a bola rolava. Para muitos, ele não era apenas um atleta, era uma obra de arte em movimento. Cada toque, cada passe, cada domínio parecia pensado nos mínimos detalhes. E talvez por isso, o final da sua história tenha sido tão doloroso quanto inesquecível. Zidane nasceu longe dos holofotes, em uma família simples de imigrantes argelinos na França. Nada indicava que aquele garoto quieto se tornaria um dos maiores nomes da história do esporte. Ele cresceu jogando bola nas ruas, aprendendo a se virar com pouco, desenvolvendo uma inteligência de jogo que mais tarde encantaria o planeta inteiro. Desde cedo, quem o via jogar percebia que havia algo diferente ali, algo raro. Quando chegou ao futebol profissional, Zidane não demorou a mostrar que estava em outro nível. Ele não precisava correr mais rápido nem chutar mais forte. Seu diferencial estava na visão de jogo, no controle absoluto da bola e na capacidade de decidir partidas nos momentos mais difíceis. Aos poucos, foi conquistando espaço, respeito e admiração, até se tornar o cérebro de grandes equipes europeias. O auge veio com a seleção francesa. Em 1998, jogando em casa, Zidane levou a França ao título mundial. 2 gols de cabeça em uma final histórica colocaram seu nome para sempre na história das Copas do Mundo. Naquele dia, ele deixou de ser apenas um grande jogador e se transformou em um símbolo nacional. A França inteira se rendeu ao talento daquele camisa 10 silencioso. Depois disso, Zidane virou referência mundial. Passou por clubes gigantes, encantou torcidas, ganhou prêmios individuais e foi tratado como um verdadeiro maestro dentro de campo. Jogar contra ele era um desafio mental, porque ele parecia sempre um passo à frente de todos. Para muitos jovens, Zidane virou exemplo de que não era preciso ser extravagante para ser genial. Mas enquanto o mundo via um ídolo quase perfeito, poucos percebiam o peso que ele carregava. A pressão constante, as expectativas absurdas e a responsabilidade de sempre decidir jogos importantes começaram a cobrar um preço emocional. Zidane nunca foi um jogador explosivo, mas dentro dele havia uma intensidade que poucos conseguiam enxergar. E essa intensidade, silenciosa, estava prestes a explodir. Em 2006, Zidane anuncia que aquela seria sua última Copa do Mundo. Era o capítulo final de uma carreira lendária. A França chega à final, e o mundo inteiro para assistir. Era a chance perfeita de encerrar a carreira levantando novamente a taça mais desejada do futebol. Tudo parecia alinhado para um final feliz, digno de um gênio. No início da final, Zidane mostra sua frieza e categoria. Cobra um pênalti com extrema calma, colocando a França na frente. O estádio explode, os torcedores acreditam, e o sonho do final perfeito parece cada vez mais real. Mas o futebol, como a vida, nem sempre segue o roteiro que imaginamos. Algo inesperado estava prestes a mudar tudo. O clima da partida fica tenso, provocações surgem, palavras são trocadas longe das câmeras. Zidane, conhecido por sua postura tranquila, começa a demonstrar sinais de irritação. Ninguém imaginava que aquele seria o último jogo da sua carreira, e muito menos da forma como terminaria. O mundo ainda não sabia, mas estava a segundos de assistir a um dos momentos mais chocantes da história do esporte. E é aqui que essa história começa a tomar um rumo completamente inesperado. Um gesto, uma reação, uma decisão tomada em frações de segundo que mudaria para sempre a imagem de Zidane e marcaria seu nome não só pela genialidade, mas também pela dor de um final trágico. Se você quer entender tudo o que aconteceu naquele instante, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história vai te surpreender até o fim. A final da Copa do Mundo de 2006 avançava com tensão máxima. França e Itália disputavam cada lance como se fosse o último, e o clima dentro de campo ficava cada vez mais pesado. Zidane, já perto do fim da carreira, sabia que aquela era sua despedida definitiva. Cada toque na bola carregava anos de história, sacrifício e expectativa. O mundo assistia atento, sem imaginar que algo tão inesperado estava prestes a acontecer. O tempo passava, o placar seguia empatado, e as provocações começaram a surgir com mais frequência. Em finais assim, palavras ditas longe das câmeras costumam pesar mais do que entradas duras. Zidane, sempre muito reservado, parecia tentar se concentrar apenas no jogo. Mas havia algo diferente em seu semblante, um incômodo que crescia a cada minuto. Marco Materazzi, zagueiro italiano,
Se aproximava constantemente. Trocas de empurrões, olhares duros e comentários quase imperceptíveis para quem assistia pela TV. Era o típico jogo psicológico que acontece em grandes decisões. Zidane tentava ignorar, mas a tensão estava no limite. Bastava uma faísca para tudo sair do controle. E então, aconteceu o impensável. Em um lance aparentemente comum, longe da bola, Zidane virou-se de repente e desferiu uma cabeçada no peito de Materazzi. O estádio inteiro ficou em silêncio por alguns segundos, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Jogadores correram, o árbitro foi acionado, e o mundo parou diante daquela cena surreal. A imagem se espalhou instantaneamente. O maior ídolo da França, em seu último jogo profissional, sendo expulso em uma final de Copa do Mundo. Zidane caminhava em direção ao túnel, passando ao lado da taça que nunca mais levantaria. Era como se toda a sua carreira estivesse sendo resumida naquele momento, de forma cruel e dolorosa. A expulsão mudou completamente o rumo da partida. Sem seu líder, a França perdeu o equilíbrio emocional e técnico. A Itália aproveitou, levou a decisão para os pênaltis e conquistou o título mundial. Enquanto os italianos celebravam, Zidane já estava longe do gramado, vivendo em silêncio o momento mais difícil de sua carreira. As imagens da cabeçada rodaram o mundo. Jornais, programas esportivos e redes de televisão repetiam o lance incansavelmente. Surgiram críticas, ataques e questionamentos. Como um jogador tão experiente, tão admirado, poderia perder o controle justamente ali? Para muitos, aquele gesto apagava uma trajetória brilhante. Para outros, mostrava o lado humano de um ídolo. Dias depois, Zidane decidiu falar. Em entrevistas emocionadas, explicou que foi provocado de forma pessoal, envolvendo sua família. Disse que não se orgulhava do que fez, mas que não se arrependia de ter reagido. Suas palavras dividiram opiniões e reacenderam o debate sobre limites, pressão e respeito dentro do esporte de alto nível. O episódio marcou profundamente a imagem de Zidane. Mesmo com uma carreira repleta de títulos, prêmios e atuações históricas, aquele lance passou a ser lembrado como seu triste final dentro de campo. Para muitos fãs, ficou a sensação de injustiça. Para outros, ficou a lição de que nem mesmo os maiores estão imunes ao peso emocional de uma final. E se você quer entender como esse momento afetou a vida de Zidane depois do futebol, como ele lidou com a culpa, o silêncio e a reconstrução da própria imagem, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque a parte mais surpreendente dessa história começa agora. Após a final de 2006, Zidane mergulhou em um silêncio profundo, quase ensurdecedor. Não foi um silêncio calculado, nem uma estratégia de comunicação. Foi um recolhimento humano, visceral, de alguém que precisava se afastar do barulho do mundo para tentar organizar o próprio caos interior. Diferente de tantos jogadores que, diante de um erro, correm para entrevistas, notas oficiais ou justificativas ensaiadas, Zidane escolheu desaparecer. Ele sabia, no fundo, que qualquer palavra dita naquele momento seria insuficiente, mal interpretada ou usada contra ele. O mundo inteiro falava, julgava, apontava, enquanto ele tentava entender como tudo havia escapado do controle em questão de segundos, no maior palco possível do futebol mundial. A imprensa internacional rapidamente transformou o episódio no símbolo definitivo de sua carreira. Jornais, programas esportivos e mesas redondas passaram dias, semanas e até meses debatendo a cabeçada como se ela resumisse toda a trajetória de Zidane. Manchetes duras surgiam em vários idiomas, muitas delas ignorando títulos, atuações históricas e anos de genialidade. Para uma parte da opinião pública, aquele gesto havia apagado tudo. Era como se o jogador que encantou o mundo tivesse sido substituído, de uma hora para outra, por uma imagem única, congelada no tempo. Para Zidane, no entanto, a dor não vinha apenas das críticas externas, mas do peso emocional de carregar aquilo em silêncio, longe dos gramados, longe do lugar onde sempre soube se expressar melhor. Dentro de casa, a situação era ainda mais delicada. Longe dos estádios lotados e das câmeras, Zidane enfrentava um desafio que nenhum treinamento poderia preparar: explicar para os filhos e para a família o que havia acontecido. Ele próprio confessaria, anos depois, que esse foi o momento mais difícil de todo o processo. Não foi a expulsão, nem a derrota, nem a pressão midiática. Foi a sensação profunda de ter decepcionado quem mais importava. Olhar nos olhos dos filhos e perceber que eles também estavam tentando entender aquele gesto foi um golpe silencioso, mas duradouro. Aquilo redefiniu a forma como Zidane passou a enxergar não apenas aquele episódio,
mas o peso de suas atitudes como figura pública e como pai. Com o passar do tempo, algo inesperado começou a acontecer. A narrativa, antes rígida e condenatória, começou a ganhar novas camadas. Aos poucos, parte da opinião pública passou a enxergar o gesto não apenas como um ato de violência isolado, mas como o colapso emocional de um homem submetido a uma pressão absurda, acumulada ao longo de anos. Zidane deixou de ser visto apenas como o ídolo que caiu, e passou a ser percebido como alguém que, naquele momento extremo, reagiu como ser humano. O herói não havia caído por maldade gratuita, mas por ter ultrapassado um limite emocional invisível, algo com que muitos passaram a se identificar. Ex-jogadores, técnicos consagrados e até torcedores de seleções rivais começaram a se manifestar em sua defesa. Muitos afirmavam que nenhum erro, por mais grave que fosse, poderia apagar décadas de talento, liderança e genialidade dentro de campo. O debate saiu do futebol puro e simples e entrou em territórios mais profundos: saúde emocional de atletas, limites psicológicos, respeito dentro de campo e o impacto mental das grandes decisões. Zidane passou a ser citado não apenas como exemplo técnico, mas como símbolo de uma discussão maior sobre humanidade no esporte de alto rendimento. Mesmo com essa mudança gradual de percepção, Zidane nunca tentou se colocar como vítima. Em todas as poucas vezes em que falou sobre o assunto, deixou claro que assumia total responsabilidade pelo gesto. Não houve tentativas de terceirizar culpa, nem discursos ensaiados para limpar a própria imagem. Essa postura discreta, firme e direta acabou gerando ainda mais respeito. Para muitos, o silêncio de Zidane dizia mais do que qualquer coletiva de imprensa. Ele não buscou redenção pública nem tentou reescrever a história. Apenas aceitou o erro e seguiu em frente. Esse triste final como jogador, paradoxalmente, acabou abrindo espaço para uma nova fase de sua vida. Aos poucos, Zidane passou a ser visto não apenas como um craque extraordinário, mas como alguém que soube aprender com o próprio erro. O silêncio virou maturidade. A dor virou reflexão. A queda virou aprendizado. E o futebol, mais uma vez, se apresentava como palco de reconstrução, agora fora das quatro linhas. Longe da pressão imediata dos jogos, ele começou a se preparar para um novo papel, observando, estudando e entendendo o jogo por outra perspectiva. Enquanto o mundo ainda discutia a cabeçada como se fosse o fim definitivo, Zidane já pensava no futuro. Ele sabia, com a tranquilidade de quem conhece profundamente o futebol, que sua história não terminaria naquele túnel em Berlim. O que poucos imaginavam é que o maior capítulo de sua carreira ainda estava por vir, agora como treinador, líder e estrategista. O homem que saiu cabisbaixo de campo começava, silenciosamente, a construir algo ainda maior do que seus feitos como jogador. Aquele gesto que parecia o encerramento absoluto de uma trajetória lendária acabou se transformando em uma vírgula, não em um ponto final. Zidane estava longe dos holofotes, mas nunca esteve fora do jogo. E o silêncio que muitos interpretaram como vergonha ou fuga era, na verdade, um período de preparação, amadurecimento e reconstrução. Um tempo necessário para que ele pudesse voltar não apenas diferente, mas ainda mais forte, pronto para mostrar que até os finais mais dolorosos podem ser o início de algo extraordinário.